destaque para as duas éguas da cabeceira, as duas éguas de melhor dissociação do campeonato, né, as éguas de bom gesto, de melhor dissociação. Depois, né, a terceira égua, uma égua de movimento muito bom ali, né, que mais aproxima, é a primeira égua, né, do segundo grupo, a égua Pampa, uma égua de gesto bom, mas hoje pegou um pouco na apresentação, né, pegou um pouco no temperamento, mas aqui a gente vem aproximando essas éguas de bom gesto. Depois, a quinta, a sexta e a sétima são aí os animais, né, que já pecaram um pouco contra a qualidade do movimento, mas ainda, né, priorizando a égua da quinta colocação aqui pelo equilíbrio, pela montada, pela atitude. E entre a Tordilha Pedrez de sexto e a égua Castanha da sétima colocação, hoje a Tordilha está mais ajustada, a frente um pouquinho mais bem postada, né, a nuca ainda mais flexionada quando comparado com a égua de trás. A gente vê até a coluna um pouquinho mais flexionada, né, a égua da sétima colocação, ela já inverte um pouco a coluna, então tem dificuldade de chegar ao pescoço justamente, né, por isso aí. Então inverte um pouquinho a borda ventral do pescoço pela inversão da coluna. A égua à frente está mais ajustada, então o movimento fica até mais coordenado. E o outro ponto é a manutenção do gesto durante a rédea livre. Ela não altera tanto como a égua de trás, por isso a opção dela à frente. Entre a quinta e a sexta égua, aqui a gente já tem, né, uma crescente pela distribuição dos apoios, e outro ponto, como eu falei, o equilíbrio e a apresentação. Então, montada ainda superior na quinta égua, em virtude desse equilíbrio e em virtude principalmente da distribuição de apoios um pouco melhor, por isso a opção dela à frente. Entre a Pampa e a égua de quinto, aqui a gente perde um pouquinho na apresentação, mas ganha muito no movimento, né? Perna mais engajada, visto por frente a Pampa é mais corrigida quanto aos aprumos, né? Então mais coordenada, mais corrigida, perna mais engajada quando comparado com a égua de trás. E o outro ponto, né, além dessa coordenação, além da correção, a atitude de reunião um pouco mais evidente, o que até ajuda, né, essa reunião, esse abaixamento um pouquinho mais da garupa ajuda no engajamento das pernas, por essa opção. Entre a de terceira e a égua da quarta colocação, aí aqui o principal ponto foi a apresentação, né, a regularidade, o ritmo, o temperamento de sela da égua preta um pouco melhor comparado com a égua de trás. E além da apresentação, além da regularidade, o movimento anterior ainda mais semicircular. Então ela fica um pouquinho mais coordenada do que a égua Pampa, né? Quando a gente fala de gesto, quando a gente fala de movimento, a égua preta ainda consegue essa coordenação um pouco melhor, em virtude da descrição do semicírculo anterior, por isso a opção. Entre a de segunda e a de terceiro, aqui a gente perde um pouquinho no trabalho do posterior, que é o senão da égua da segunda colocação, mas a gente ganha muito pela distribuição dos apoios, né? Se a gente for falar só de dissociação e montada, só dissociação e montada, até não tem diferença da primeira e da segunda, são as duas melhores éguas de dissociação e de montada. Então a de segundo, quando a gente compara com a de terceiro, ainda mais dissociada, ainda mais macia quando comparado com a égua de trás, né? E além dessa dissociação e dessa qualidade de cômodo, a extensão, a elasticidade, né? A mão já abre um pouquinho mais quando aumenta a velocidade, então ganha no item do rendimento também, por isso a opção. E entre a de primeira e de segundo, como eu falei, né, eu não separo elas nem pelo diagrama, nem pela maciez, mas sim pelo movimento, né? A de primeiro tem o diagrama tão bom quanto a de segundo, tem a montada tão boa quanto. Hoje ganha um pouquinho na apresentação pela atitude, por estar um pouco mais à vontade, né? A égua de trás tem hora que passa um pouco do flexionamento da nuca, né? Então o focinho fica até um pouco alinhado com a linha dos olhos, da vertical, a égua à frente está um pouquinho mais à vontade, o focinho um pouco mais à frente, e aí é onde a gente vê essa atitude de naturalidade, ela abre um pouco mais a passada. Mas a principal diferença entre esses dois animais se dá no movimento. A mão da primeira égua mais semicircular, a perna já acompanha, trabalhando um pouquinho mais engajada, né? Não tem uma flexão tão exacerbada aí no jarrete, mas sim uma boa extensão, né? Como está agora na marcha bem mais alongada, de uma velocidade um pouco mais alta, a gente vê a égua de trás subindo um pouquinho mais. Agora pode encurtar, se puder, os 2,82, pode diminuir, é onde a gente vê que a égua da frente mantém a mesma qualidade de movimentação, a mesma coordenação, a mão semicircular, a perna também engajada, e a égua da segunda colocação já sobe um pouco mais. Então, principalmente pelo movimento, a opção da primeira égua. Pode parar? Parabéns, apresentador desses animais, parabéns, proprietários.